Bacana, pessoal. Vamos dar início. Primeiro, deixa eu agradecer aí o aceito do convite pelo João. Obrigado aí pela participação, João, conversando aqui com nossas startups, com a comunidade aí do circuito. Eu queria abrir primeiro, abrindo um espaço para você se apresentar. Já é conhecido, pessoal, muitos já leram algum livro teu, outros vão ler o livro novo que está chegando, que a gente vai falar também. Mas a gente vai abrir primeiro um espaço para você falar um pouquinho de ti, para a gente entender o contexto, e depois a gente entra no processo de perguntas e respostas. Bacana? Legal, cara, bacana. Bom, primeiro, de novo, agradecer pelo convite. Eu quero dizer que eu já participei, né, em um circuito aí presencial desse que vocês faziam na época, aí, antes do Covid, né, bem no início aí da Pega Onde Aqui. foi? Cara, eu já participei, acho que um em São Paulo e aqui em Balneário Camboriú. Estou em Balneário, mas já teve um por aqui, faz Sim, alguns anos já legal. que participei também. Quando você foi no circuito, nem existia a Pega Aqui, é isso? Eu acho que estava bem no início, cara. Acho que estava acho que estava bem no início. Devia estar bem na fase inicial ali. Mas até para fazer um overview geral, ali, acho que mais especificamente até da Pega Aqui, né, que foi o último business aí que eu estou envolvido, inclusive ainda. Depois a gente fala um pouquinho do livro e dos conteúdos. Mas a Pega Aqui, ela nasceu em 2016, é uma startup de logística. Ela nasceu aí para resolver alguns problemas aí de entregas do e-commerce, tanto de última milha, né, quem talvez já comprou pela internet, pelo e-commerce e não recebeu o seu pedido, né, porque não estava em casa, que morava em prédio sem porteiro, área de risco, e também agora, mais recentemente, primeira milha, né, quem vende pela internet, quem vende pelo marketplace, pequeno vendedor, que muitas vezes depende dos correios, né, tem que até uma agência dos correios postar um pacote aí do seu pedido. E o business começou, na verdade, com a dor do meu sócio. Em 2016, ele tinha um e-commerce e tinha essas dores, aí, esses problemas aí com o e-commerce dele. E nós começamos a buscar alternativas logísticas. Em 2016, o e-commerce, né, já vinha crescendo, mas muito longe de ser o que é hoje, né, o que é nos últimos meses, último ano principalmente. Mas a logística já era, né, um calcanhar de Aquiles, aí já era uma dor que todo mundo tinha, né, a dependência muito grande dos correios. E a gente começou a buscar outras alternativas fora do Brasil, né? Estudar o que estava sendo feito em outros mercados mais avançados. Eu acho que esse é uma das primeiras dicas, né, que costumo dar. Né? Geralmente, o problema que você está vivendo, né, alguém já passou por ele, né, em algum lugar do mundo, talvez alguém já teve esse problema e alguma solução ou igual ou similar, né, ou com problema similar já foi desenvolvido. E a gente conheceu, né, na França especificamente, um modelo que já existia há mais de 30 anos antes do mercado de e-commerce, que era o modelo de pontos de retirada, pontos de coleta, poodles, que não existiam no Brasil ainda. Tinham sido feitos já algumas tentativas com modelos similares, mas nada que tinha sido escalável. E a gente começou, então, o nosso primeiro MVP, né, em Blumenau, Santa Catarina, com o e-commerce do meu sócio. A gente literalmente credenciou alguns estabelecimentos comerciais, né? Qual que é o conceito do poodle, né? Do ponto de retirada, ponto de coleta? Usar um modelo de economia compartilhada, aproveitar o espaço ocioso de um estabelecimento comercial, de uma loja de conveniência, um mercadinho, uma farmácia, e usar esse estabelecimento como ponto de retirada ou como ponto de coleta de mercadorias do e-commerce. Literalmente como se fosse uma agência dos correios privada, mas de um modelo bastante escalável, né? Usando a economia compartilhada. A gente começou, então, o MVP com quase nada de tecnologia. A gente pegou o e-commerce dele, cadastramos 10 pontos, 10 comércios em Blumenau, num processo bem manual. Né? O cara que comprava no e-commerce dele tinha a opção de receber em casa ou de receber numa loja, né, no ponto mais perto da sua casa. A gente mesmo que ia lá, entregava o pacote manualmente, mandava uma mensagem ou ligava para o cliente para ele receber. Enfim, um MVP bem manual, sem tecnologia, para entender se tinha aderência, tanto para o cliente como para o ponto também. E a gente começou a ver que fazia sentido, que resolvia uma dor, que era bom para o cliente, que era bom para o ponto, ele ganhava fluxo de pessoas, ele ganhava depois financeiramente por cada entrega também. E logo depois a gente passou por um programa de aceleração, a gente foi selecionado por uma aceleradora. Naquela época, acho que as aceleradoras estavam mais em alta, né? Hoje talvez existem outros caminhos, mas a gente entrou pela Cotidiano, uma aceleradora de Brasília que tinha sido recém-criada, construída. Ficamos 2 meses praticamente por lá. Recebemos uma primeira rodada de investimento, né, um investimento bem inicial, mas que permitiu com que a gente
literalmente começasse a dar corpo para o negócio, né? Começasse a criar o primeiro produto, começasse a prospectar os primeiros clientes, e a partir daí que o negócio... Essa primeira rodada foi de um anjo ou foi da aceleradora? Foi da aceleradora. Na época era um ticket médio de 100 mil, né? Que você participava lá de 2 meses de mentoria, treinamento, tinham vários benefícios, né? Enfim, vários benefícios que ganhava junto com a aceleradora e um investimento inicial, né? Que naquela época era a média dos programas de aceleração. Aí depois vocês tiveram uma rodada com outros investidores, né? Aí nós tivemos, durante a jornada, a gente fez mais duas captações pela Exceed, modelo de equity crowdfunding. Inclusive, na época, hoje, também a gente acabou desbravando vários mercados diferentes, até mesmo o mercado onde nós escolhemos captar investimento. Hoje já é um mercado que está bem mais consolidado, tem muito mais volume, mas naquela época, a gente está falando de 2017, 2018, ainda era uma modalidade bem recente, bem nova, poucas startups tinham captado pelo modelo de equity crowdfunding. Tinha muita gente que não falava bem, enfim, que desconfiava desse modelo. A gente fez pela Exceed, né, uma plataforma de equity crowdfunding. Inclusive, teve um case bem interessante. A gente teve a rodada mais rápida já fechada até aquela época, né? Hoje surgiram novas, mas a gente, em quase 7 ou 8 dias, a gente fechou a nossa primeira captação pela plataforma, foi de 360 mil naquela época, em 2017. E depois a gente fez mais uma. A gente captou um total de 1,6 milhão, tudo via equity crowdfunding, nesses anos aí de 2017 a 2018. E aí, fazendo um resumo, e depois aí deixando aberto também, se alguém quiser fazer alguma pergunta mais detalhada, né, e também é o tema, né, do livro, que eu vou comentar depois, mas chegando mais perto do final, 2019, 2020, início da pandemia, a gente literalmente cresceu mais de 100 vezes com a pandemia. Acho que todo o mercado de e-commerce e logística cresceu muito. Muita gente que não vendia pela internet passou a vender, muita gente que não comprava passou a comprar. Crescemos exponencialmente e a gente estava no momento aí de ou seguir para uma captação com um fundo, né, ir para uma série A, com algumas conversas de fundo e, ao mesmo tempo, recebendo algumas propostas de aquisição. O mercado de e-commerce muito aquecido, logística ainda né, e começou a ser visto como um ponto altamente estratégico, todos os grandes players captando muito dinheiro, investindo muito em logística, e nós recebemos algumas propostas de aquisição naquela época, tivemos algumas conversas, algumas experiências, algumas não tão boas, outras boas, uma que quase foi, depois não foi, e no final a gente concluiu a venda, né, total para a Interpost, que é uma empresa aí de logística também, é uma startup, mas no estágio já bem mais rampado. Teve uma captação pela Riverwood no ano passado, com mais de 100 milhões, e agora está fazendo mais uma nova captação, uma série D já bem alta também. E nos juntamos, então, à Interpost desde dezembro do ano passado, no início desse ano que foi anunciado, junto com mais uma outra empresa que foi adquirida, também de Florianópolis, de roteirização. Então, com o objetivo de criar um ecossistema de logística. A gente continua, a PEG continua independente, com a marca independente, com o time independente, o business completamente independente. A diferença é que agora tem uma estrutura muito maior por trás, tem investimento muito maior, carteira de clientes muito grande, que já faz parte do grupo, né? Know-how, enfim, pessoas bastante relevantes aí que fazem parte do grupo. Então, foi literalmente uma jornada de pouco menos de 5 anos, né? Desde o início, aceleração, captação de investimento até a saída. Foi uma saída que foi bem positiva para os investidores, tiveram retornos financeiros aí bem interessantes, para nós como founders também, e nós continuamos, né, agora como sócios, né, também como acionistas do grupo, né, Interpost, que fez a aquisição da empresa. E aí, trazendo, né, mais recentemente, né, isso me motivou. Naquela época eu comecei a estudar, a pesquisar bastante sobre esse movimento de early exit, essas saídas antecipadas, que são bem comuns no mercado americano, aqui ainda pouco disseminadas, né, mas cada vez mais comum. A gente está vivendo literalmente um boom aí de aquisições de startups, e muitas delas em estágios mais iniciais. Geralmente, early exit é até 5 anos, né, em média, se a gente for levar ao pé da letra, mas um movimento muito grande de M&A que a gente está vivendo, mas pouca informação, né, como que funciona um processo de M&A, como que funciona vender uma startup,
como que é o processo de negociação, como que é o processo pós-negociação, pós-deal. E isso me motivou a escrever, né, esse livro, o Saída de Mestre, que ele está em pré-venda, vai ser lançado oficialmente no dia 10, no domingo agora, onde a gente fala tanto da história da Pega Aqui, desde do início, e falando dos desafios, problemas, erros, né, enfim, realmente os bastidores, não só as coisas boas, as coisas ruins, né, todos os desafios aí da jornada de uma startup até a venda. Também tem mais 11 histórias de startups que foram vendidas para grandes corporações no espaço de tempo médio de 5 anos. E também empresas como Localweb, XP, BTG, Nuvini, que compram startups, né, dando esse olhar, né, do que uma grande empresa olha ao comprar uma startup, por que ela opta em comprar uma startup versus fazer dentro de casa, enfim. Então, entendendo tanto a visão da startup, né, o que leva a startup a vender o seu business, a visão do investidor, né, o que o investidor, né, busca, analisa, avalia nesse tipo de movimento, e também o que as empresas compradoras, que estão em grande evidência nesse momento agora, o que elas olham, analisam também nesse processo. Esse foi o objetivo aí do livro, né, um assunto, como eu comentei, pouco disseminado ainda no Brasil, mas que está ganhando bastante evidência. Não, bacana. É um timing muito bom para falar desse tema aqui. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Quando você criou a Pega Aqui, você já pensava em sair nesses termos? Você já estava pensando em sair antecipadamente, né? Sair, ou você estava tomando uma construção de longo prazo? E em que momento que virou essa chave? Tipo, realmente é melhor a gente sair agora. Como é que foi isso para ti? Legal. Cara, o desejo de começar uma startup, um business e vender esse negócio, ele nasceu desde o dia 1, né, entre os sócios, inclusive a gente estava muito alinhado nesse objetivo, tanto para o objetivo pessoal, que nós queríamos, né, ter esse marco, esse case, chegar nesse estágio, e também depois, até durante o caminho, reforçando isso pelo que nós víamos, inclusive, de outras empresas similares da nossa, pelo mundo afora. Quando a gente fala de logística especificamente, a necessidade de você estar junto de uma empresa maior, de um player maior, que tenha mais volume, mais escala, é bastante importante. É um mercado bastante complexo, né, de logística, é um mercado que requer muito investimento, né, você tem que fazer muitas captações e muitas diluições, né, você tem que queimar muito caixa, literalmente, e nós entendemos que aquele momento que nós tínhamos surfado uma grande onda de crescimento e tinha uma janela muito forte de possível M&A, né? Um mercado muito comprador, muito, né, ativo nessa busca. A gente sabia que o próximo passo que nós fôssemos dar, né, ou nós teríamos que ser ainda mais diluído, né, fazer mais captações, ter diluições ainda maiores, né, indo para VC, para fundo, né, ou aproveitar essa janela, né, eu acho que o time talvez é a palavra mais importante, né, sempre, em todos os momentos, entendendo que era o time, né, de sair no momento que a gente estava, né, no auge, né, em termos de volume, em termos de faturamento, a gente não estava precisando, inclusive, naquele momento, acho que esse é um ponto bem importante, né, não vender na necessidade, e aproveitar essa janela, que nada garante que ela vai continuar. E se casando junto com os nossos objetivos, eu acho que é importante falar, né, numa saída de uma venda, que uma saída ou uma venda de uma startup, né, geralmente nesses estágios iniciais, entre aspas, né, a gente está falando de uma jornada de 5 anos, né, é bastante chão pela frente, ela não significa o fim, né, do business ou o fim, né, da jornada para os empreendedores, né? Você continua, né, além de você ter uma liquidez financeira, né, tanto para os founders como para os investidores, você ter, né, uma estrutura, né, enfim, e um alinhamento, né, muito forte com a empresa compradora, você tem uma possibilidade, inclusive, de fazer parte de algo ainda maior, né? E eu trago um exemplo que a gente cita no livro, né, acho que um exemplo que todo mundo conhece, né, do Alfredo Soares, da X-Tech, e ele comenta que ele não vendeu a X-Tech para a Vtex, ele teve a oportunidade de comprar uma parte da Vtex, né? Ou seja, quando você vende a sua startup no estágio, né, mais inicial, você tem a possibilidade, a oportunidade
de além de gerar liquidez, né, aproveitar o momento, o timing, de ser sócio, né, de ter uma parte, de fazer parte de algo ainda maior, que talvez sozinho seria muito mais difícil, né, ou talvez nem sempre, né, aconteceria. E você vê de novo uma história de uma VTEX, né, de uma X-Tech VTEX, você inclusive acelera o seu processo de IPO, né, por exemplo, como foi nesse caso, se juntando, né, com outras empresas, fazendo parte de um grupo, tendo muito mais recursos e estrutura para dar um próximo passo, né? Então, esse foi o nosso entendimento. Óbvio que isso vai muito de cada business, de cada mercado, ninguém melhor do que o próprio empreendedor para entender, né, nos bastidores, né, saber quais são os desafios, saber qual que é a complexidade do mercado, quais são os possíveis próximos passos, né? Enfim, muito de cada business, de cada negócio, mas, né, a gente está, de fato, passando por uma janela bastante oportuna, que, como a gente tem muitas histórias, não garante que essas janelas vão continuar abertas no futuro. A gente já viu, né, histórias contrárias também nesse caso, né? Então, acho que o aprendizado máximo, e até quando a gente conversa com o livro, com desde John Kepler, Pierre Schurman, enfim, investidores, é unânime, né, entre todos, de que quando você tem propostas na mesa, né, e propostas que estão alinhadas com os interesses, né, e que são, a princípio, atrativas, você negar uma proposta, né, ou você na contramão dessa proposta, obviamente que a gente tem histórias, né, de casos que aconteceram isso, mas, via de regra, né, você não nega, né, uma janela de oportunidade, né, quando você tem, né, uma possibilidade de fazer uma saída que nem sempre ela se repete, né, nem sempre ela volta por vários outros fatores externos. Entendi. Não, bacana. Tem uma pergunta ali do Lisandro. Aí, pessoal, se quem tiver pergunta desses temas que a gente está falando, né, que a gente está falando um pouquinho da história do Pega Aqui, depois eu quero entrar um pouquinho no livro, falar um pouquinho dos cases, e aí depois a gente vai abrir para perguntas e respostas sobre a startup de cada um. Então, se tiver pergunta do que a gente estiver falando na hora, levanta a mão, tá? Que é o caso do Lisandro ali, pode abrir o áudio e falar direto. Lisandro. Olá, tudo bom, João? Tudo bom, gente? Como vai? Então, eu queria fazer uma reflexão sobre o tema de captação de capital e o estado atual do ecossistema, né? Digamos, hoje vemos que cada vez é mais complexo criar um desenvolvimento de alguma plataforma, alguma tecnologia, porque já está tudo inventado, como se fala, né? Já há muito desenvolvimento, muitas coisas rodando em todo o mundo, em Brasil, né? Então também tem o problema que cada vez a mão de obra está mais cara, né? De TI, de tecnologia. Então você, João, não acredita que para dar pulo no ecossistema do Brasil não faz falta uma ponte entre investidores internacionais tipo microventure o seed capital de Estados Unidos, de otros países, con el ecosistema do Brasil? ¿No falta alguna herramienta que faça esa ponte de una forma más consolidada? No ir emprendedor por emprendedor buscando investidores de early stage estadounidense o de otros países, porque a veces, ainda sendo early stage, se precisa para desenvolver algunas soluciones un capital que a veces los seed capital de aquí do Brasil no están dispuestos a pôr, digamos, né? Porque a mí me acontece, a gente, bom, eu não vou falar muito agora de minha startup, né? Mas a gente banca hoje uma startup que tem una tecnología, un modelo de negocio que está validado, mas para pular, digamos, a la siguiente etapa se precisa un montante de dinero bastante importante y que no se consigue en la etapa pre-seed, no se consigue aquí en Brasil. Entonces primero el pre-seed capital o seed capital de aquí do Brasil te pide que ya tenga tracción, que ya tenga usuario pagando, mas eso es un contrasentido porque digamos, para desenvolver a ese nivel de ser totalmente funcional algo hoy, donde ya hay mucha cosa desenvolvida y para se destacar en el mercado, você tem que hacer algo ainda mejor, você precisa un dinero bastante considerable, no es como hace 10 años atrás, ¿no? Que cualquier plataforminha iba para frente porque era más virgen el mercado. Entonces, uno no puede pular para la otra etapa sin ese dinero, más también
no va a obtener ese dinero si no pula para la otra etapa, es un contrasentido, ¿se entiende? Por lo menos aquí no Brasil Perfeito. acontece mucho eso, entonces yo acho que Exato. una saída sería eso, ¿no? En fin. Entendi. Só aproveitando e somando aí com a pergunta do Lisandro, João, eu queria aproveitar já encaixar, né, com as duas, queria perguntar por que vocês escolheram esse caminho de equity crowdfunding? Legal. Pô, acho que tem bastante coisa aí para a gente comentar. Acho que primeiro, talvez, faria uma provocação, enfim, acho que quando a gente compara, né, o mercado hoje com o mercado do passado, né, se é mais fácil, se é mais difícil, né, é sempre difícil, né, falar nesse sentido. Acho que quando eu olho para trás, e quando eu falo passado, né, passado em startup passado muito recente, né, 5 anos atrás, talvez tinham menos startups, né, obviamente que tinham menos startups, você tinha mais oportunidades, mas você tinha também menos capital, você tinha menos, né, ecossistema, você tinha menos informação, você tinha menos, né, pessoas, enfim, acho que sempre tem os prós e contras, né? Hoje você tem um ecossistema muito mais desenvolvido, né? Pessoas que já passaram por outras startups, seja founders ou seja propriamente funcionários, investidores, né, mais maduros, empresas mais maduras para comprar o serviço de uma startup, eventualmente para investir numa startup. E problemas, acho que sempre vão continuar existindo, né? Obviamente, quando a gente fala de grandes, né, problemas ou problemas de massa que já foram resolvidos aí por grandes empresas, mas a gente tem falar que não tem mais problema, né, no Brasil, ou que não tem mais problema no mercado, né, seria até contrassenso, né? Porque a gente tem muitos problemas, né? Obviamente, quanto mais nichado, né, você for, né, quanto mais específico você for, né, é melhor. Mas falando do capital de investimento, né, acho que a gente teve já uma mudança muito grande, né, de novo, olhando 5 anos atrás, quando a PHQ iniciou, e olhando hoje, mas isso está totalmente ligado com a proposta do tema do livro, e eu acho que quero trazer essa reflexão aqui para vocês, eu acho que talvez entenderem essa nossa reflexão e essa nossa interpretação pode ser uma virada de chave bem interessante. A gente tem um aumento de capital de investimento muito grande, né, se a gente for olhar qualquer estatística, né, comparado a 2, 3, 4, 5 anos atrás, mas ainda, né, grande parte do capital está concentrada, né, em rodadas maiores, né, como você comentou, pré-seed, né, seed, nessa etapa inicial, a gente ainda tem poucas alternativas, né, de investimento. A gente tem mais do que no passado, né, o exemplo do equity crowdfunding, hoje existem várias plataformas, inclusive no mercado, várias captações que estão sendo feitas semanalmente nesse modelo. A gente tem empresas como Bossa Nova, que tem essa pegada mais pré-seed, né, e também investidores anjo, né, que talvez a gente tinha menos antes, e quanto mais o ecossistema de startup vai se evoluindo, quanto mais casos de saída a gente tem, mais gente está interessada em investir em startup, mas ainda assim, percentualmente, grande parte do montante está concentrado em poucos negócios, né, em poucas startups que fazem captações de valores muito grandes. Mas qual que é a grande oportunidade que surge nesse momento, nesse movimento? Quando a gente tem muito capital sendo levantado, né, por um SoftBank da vida, startups levantando 100 milhões, 200 milhões em estágios mais avançados, essas empresas elas são obrigadas a crescer muito rápido, né? Elas levantam muito capital, elas têm que crescer muito rápido. E elas não conseguem crescer muito rápido de forma orgânica, né? Mesmo com muito dinheiro, você não consegue organicamente crescer muito rápido, você não consegue contratar gente, né, numa velocidade 20 vezes mais rápido. Você não consegue lançar produtos, entrar em novos mercados de uma velocidade X vezes mais rápido. Então, esses players que estão muito capitalizados, né, justamente começam a fazer o que a gente está vendo no mercado hoje, que é uma atividade muito forte de M&A, né? Entendendo que não conseguem crescer organicamente apenas, são obrigadas a crescer inorganicamente. Então, é por isso que a gente está vendo uma quantidade de M&A tão grande que não tinha antes, né, talvez há 2, 3 anos atrás, porque tem muita empresa capitalizada, seja empresa que fez o IPO recentemente, seja empresa que já está listada na bolsa e está fazendo chamada de capital, seja startups que estão levantando 100 milhões, como foi o caso daquele post, 200 milhões, 300 milhões, que estão levantando muito dinheiro e estão comprando outras startups. Então, a gente tem dois movimentos, startups em estágios mais avançados comprando startups em estágios mais seed, e também grandes corporações, grandes empresas, né, com muito capital que entenderam que elas precisam comprar startup. Então, se de um lado a gente ainda tem talvez pouco investimento numa etapa mais seed comparada a etapas mais avançadas,
a gente tem um mercado muito mais capitalizado, muito mais educado, muito mais consciente para comprar, né, essas startups em movimentos, em etapas mais seed. É por isso que esse movimento de early exit, muitas vezes comprar o time, comprar tecnologia, comprar produto, ou comprar uma entrada em outro mercado, né, e a gente está vendo um movimento que também é muito interessante, das empresas cada vez mais pensando em seu ecossistema. E as próprias aquisições, né, talvez até um pouco improváveis de terem sido acontecido há um tempo atrás, né? A gente pega um caso de Magazine Luiza, por exemplo, comprando Jovem Nerd, comprando empresas que não são do core principal delas, mas com o objetivo de criar um ecossistema, né? Local Web, mesma coisa, Médios, exemplo também, mesma coisa, enfim, abrindo o leque para criar um ecossistema. Isso abre uma janela de oportunidade muito grande para a gente já começar um business, e é isso que nós defendemos no livro, que você pode ter uma estratégia ativa para fazer uma saída antecipada. Você já cria o seu negócio, pensando em potenciais compradores, se aproximando desses players, desenvolvendo algo que eles não estão desenvolvendo, aí a importância de você ter um nicho dentro de um problema muito grande, trazendo de novo, por exemplo, da Pega Aqui. Problema de logística é um problema muito grande. Tem muita empresa que já resolve o problema de logística, mas dentro do problema de logística eu começo a ramificar esse problema em vários problemas nichados, né? Por exemplo, Last Mile é um nicho do problema, First Mile é um nicho, logística reversa é um nicho. E tem nichos dentro de um grande mercado que não foi ainda resolvido por grandes corporações, por grandes empresas, porque não é o foco delas, porque elas têm diversas outras coisas para fazer. E quando você pega um nicho dentro de um grande problema, consegue resolver esse problema no espaço de tempo de 2 anos, de 3 anos, né? Criar uma tecnologia, criar uma solução, validar uma hipótese, ter, né, alguns clientes pagantes, e você chama a atenção dessas grandes corporações, é muito mais fácil para ela comprar um time, comprar uma tecnologia, comprar um produto de 2, 3, 5 anos, do que ela fazer isso sozinho. Ela não tem condições de fazer isso sozinha, ela tem capital para isso, é por isso que a gente está vendo cada vez mais essa movimentação de M&A com startups em estágios mais iniciais, né? Então, acho que essa é a grande reflexão. Óbvio que o cenário ideal seria você não precisar captar investimento, né? Eu sempre digo que captar investimento é o mal necessário, se possível, né? Usar o capital do cliente, né? A gente sabe que essa é a teoria máxima, mas nem sempre é possível, né? Dependendo do mercado. No caso da Pega Aqui, especificamente no mercado de logística, que a gente precisa queimar muito caixa antes de começar a ter uma operação break-even, a gente era obrigado a captar investimento. E no nosso caso, naquela época, né? Por que nós fomos para a opção de equity crowdfunding? Porque nós literalmente não encontramos outra opção, né? Essa é a resposta exata, né? A gente também teve dificuldade em captar investimento em momento pré-seed, algumas tentativas com investidores anjo, mas um desafio bem grande de tempo, enfim, de enrolação, literalmente, nesse sentido. E o modelo de equity crowdfunding foi muito rápido para nós, foi muito prático, por isso que nós captamos 2 vezes por lá, né? E hoje eu acho que é um modelo que está muito mais consolidado nesse caso. Mas, de novo, né, se não precisar de captação de investimento, melhor. E quanto menos você precisar, ou quanto menos você se envolver com um fundo de investimento, se você tem o objetivo de fazer uma saída antecipada, melhor, né? Inclusive, ajuda no processo de saída, né? E tem um alinhamento de expectativas já bastante alinhado. Mas acho que esse ponto é bastante importante, entender que tem muito capital em poucos business, mas tem muitos business, né, querendo comprar soluções, comprar tecnologias e comprar problemas que podem ser resolvidos, né, por startups menores. Né? Essa é a visão. E eu acredito que o modelo de equity crowdfunding especificamente vai crescer muito no Brasil ainda. A gente está vendo mais plataformas surgindo, a gente está vendo aumento de valores pela própria CVM nesse modelo, vem batendo recorde atrás de recorde. Eu acho que não é a única alternativa, obviamente, mas é uma das alternativas para democratizar o investimento em startup. Permite que qualquer pessoa possa investir em startup e permite com que startups consigam captar investimentos de uma forma mais rápida do que fazer sozinho, né, de bater de porta em porta sozinho com os investidores. Então, a gente teve um desfecho positivo nesse modelo e acabo incentivando ele, inclusive, também. Bacana. O Lisandro, não sei se levantou a mão de novo ou se a mão ficou abaixada da outra pergunta. Não, sim, eu queria fazer uma repergunta. Só vou pedir para fazer a pergunta bem curtinha. Ok.
Então, a dúvida é que em um estágio pre-seed, uma startup fazer um M&A com alguma startup grande, já consolidada, O que é é quase... pre-seed? O que é pre-seed para você? Acho que é importante a gente, porque hoje os termos estão tão Em desalinhados, valor, né? em valor de mercado, fala você? Exato. 300, Não, em valor, né? Ticket, né? Em valor médio. 300 mil. Tá bom. É um presídio, né? Básico. Então, nesse estágio, me parece que é quase ser absorvido por la outra empresa mais grande, né? Me parece que uma M&A, desde mi ponto de vista, né? Eu quero sua opinião também, obviamente. Una M&A sería bom en una serie A, tal vez, en algo, porque si no la negociación va a ser muy asimétrica, ¿no? No sé, esa me pregunta, ¿no? Não necessariamente, né? Óbvio que quanto mais valor você cria para o seu negócio, né, mais valor esse negócio vai ter para uma saída. Mas hoje, né, um caminho de M&A que a gente está vendo cada vez mais forte também, inclusive, é compra de time, literalmente. Né? Tem muitos casos, né, o Wack Harry especificamente, que compra time, né, porque tem um time qualificado, um time que já testou, já validou, mesmo que não tenha criado uma solução e que não vá ser usada essa solução, mas hoje é um desafio de toda empresa conseguir mão de obra, né? Ainda mais em tecnologia, né? Ainda mais com perfil empreendedor, é muito difícil, né, para todo mundo conseguir mão de obra. Então, a gente está vendo muitos casos, inclusive, né, de aquisição de pessoas, aquisição de time. E mesmo que talvez você tenha uma saída menor em termos financeiros, em termos de valuation, né, no momento mais seed, mas você tem possibilidade de fazer parte de uma empresa maior, né, tendo muitas vezes um earnout, tendo muitas vezes ações, né, enfim, possibilidade de ganhar mais no futuro junto com esse business, né, que é um mecanismo que quem faz uma aquisição utiliza até para manter o empreendedor motivado. Você tem muitas vezes possibilidade de ganhar muito mais, né, junto de uma empresa, né, do que sozinho. Né? Mas a gente volta ao ponto, né? É óbvio que não dá para, né, responder uma pergunta dessa sem saber qual que é o business, qual que é o mercado, qual que é o momento de vocês, faturamento, enfim, quais são as dores aí principais, mas se possível não precisar de investidor, né, e conseguir fazer o business crescer, né, gerando faturamento, receita desde o dia 1, né, com seus clientes, é o cenário ideal. A gente tem alguns casos, inclusive, de vendas de startups e estágios. Quando eu falo de early exit, a gente tenta trazer esse conceito do mercado americano. A gente está falando de transações de até 50 milhões, em média. Então, transações de 5 a 50 milhões, fica numa faixa, né, só para a gente ter uma visão conceitual, né, não quer dizer que não pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas essa é uma faixa de transações de early exit. E tem muitos casos, inclusive, de bootstrap total, né, que o cara nem chega a captar investimento, ou ele tem pouquíssimo investimento anjo inicial, até fazer uma saída em 2, 3, né, ou 5 anos. Né? Mas, de novo, né, isso obviamente que depende de cada negócio, de cada mercado. Alguns mercados isso é possível, outros mercados, né, isso não é possível. Mas, de novo, reforço que a minha sugestão também é olhar, né, para essas plataformas de equity crowdfunding que não tinha, né, há pouco tempo atrás e hoje estão cada vez mais comuns, né, mais frequentes para esse ticket, inclusive, né, tickets de até 1, 2 milhões. Hoje, plataformas de equity crowdfunding do Brasil podem captar até 5 milhões. Começaram, né, com tickets de 200, 300, até a nossa primeira rodada foi nesse ticket, mais ou menos. Hoje, a gente está vendo bastante rodada já de 1, 2 milhões, até 5 no máximo, e tem já algumas discussões com a CVM, que é quem regulamenta esse mercado também. Esse ticket deve aumentar muito em breve para 10 milhões. Né? Então, 10 milhões, se a gente for usar conceitualmente, é quase uma série A já, né? Óbvio que está muito distorcido, né, as captações, por isso que eu pergunto o que é um pre-seed, né, porque a gente está tendo casos aí de pre-seed já de valores aí bem maiores do que a realidade, mas o mercado de equity crowdfunding está aumentando cada vez mais esse ticket também. Né? João, pegando o gancho que você falou de case de early exit, do cara fazendo bootstrap, aqui no Brasil, né, nos casos que você mapeou então no livro, não tem nenhum caso assim, né? Você consegue trazer algum caso legal que você tem ali no livro para atiçar o pessoal aí, o pessoal tá nessa o Alfredo pré-venda? Soares é um case deles, né? A X-Tech especificamente é um case de bootstrap total, né? Não teve captação nenhuma, vendeu a empresa por 14 milhões, né, que é uma informação pública, no espaço de tempo de menos de 5 anos, e fez com que ele se tornasse sócio da Vtex, né, que recentemente fez o IPO no mercado americano. Né?
Então, é um case real aí do mercado. Bacana. O que tem de case legal assim no livro que tu pode compartilhar aí para o pessoal depois aprofundar quando comprar aí um exemplar? Legal, cara, tem mais de 11 histórias, né? Até quem quiser depois dar uma olhadinha no site, saidademestre.com.br, tem o primeiro capítulo lá também. Mas tem perfis bem diversificados, e esse foi o objetivo. Tem mulheres, tem homens, tem pessoas em etapas de vida diferentes. Tem algumas histórias que eu acho que é legal compartilhar, por exemplo. O caso de uma mulher especificamente, né, que vendeu a startup para a Neogrid, que é a Marcela, que vendeu para a Neogrid de Florianópolis, e ela escolheu, né, fazer uma saída porque ela queria já, desde o início do negócio dela, estar junto da Neogrid. Ela já admirava muito a cultura, o que eles faziam, e ela criou um negócio pensando em vender o negócio para a Neogrid. E ela teve um momento da vida dela que ela teve um filho, e não tinha mais também motivação de ficar mais 5 anos dentro de uma startup nessa velocidade ou nesse desgaste, né, de captar investimento. Também, né, ela comenta: eu não tenho o sonho de ter um helicóptero, de ter uma mansão, né? Eu quero conquistar minha independência financeira, dar uma boa vida financeira para minha família, né, e estar dentro de algo maior, né? Então, a saída dela para a Neogrid, essa ali mesmo, Marcela Veiga, né, Smart Cash, foi muito alinhada com o momento dela, né, o momento de vida dela, pessoal, as expectativas dela para o futuro também, e algo que ela já vinha desenhando desde o início. Ela já tinha esse desenho, essa estratégia de vender, né, o seu negócio para a Neogrid. E aí tem várias outras histórias aí. Paulo Ione, de Floripa também. Passando ali, tem algumas... Aqui o pessoal da Exceed, né? A gente tem de um lado, né, empresas que foram entrevistadas, empresas compradoras, como o caso da Localweb. Acho que a Localweb é um case muito legal, que vale até comentar, enfim. E a gente está vendo, acho que isso é muito legal que a gente está vendo, porque a gente está vendo também as grandes empresas se profissionalizarem no movimento de M&A, entendendo que existem concorrência, inclusive, para o M&A, né? E eu estou vendo isso nos bastidores agora cada vez mais frequente, que a gente está vendo muitas vezes 2, 3, 4 empresas brigando para comprar uma startup. E quanto mais atrativa for a empresa que está comprando essa startup, em termos de cultura, em termos de futuro, né, em termos de alinhamento de expectativas com sócios, com os founders, né, melhor, né? Então, a gente tem um amadurecimento, inclusive, das empresas compradoras também, né? Não só das startups, não só dos investidores, né? Mas tem case de todos os mercados. A gente tem case aí do mercado de logística, tem case do mercado financeiro, tem a Vind também da Localweb, tem outras 2 startups que foram vendidas para a Localweb, e tem todos os segmentos, todos os momentos. A Delivery Direto é um business que começou numa vertical, já tinha captado investimento, pivotou total o negócio dele, e depois que ele pivotou total, o negócio começou a crescer, e ele teve uma proposta de aquisição do Localweb, um case bem legal também. Por aí vai. Bacana. Mas no final das contas, né, a gente tem histórias diferentes, mas trazem muitas vezes, né, como sempre, né, uns ensinamentos muito similares, né? No final das contas, sempre é muito baseado em pessoas, né? São startups que têm um time muito bom, um time complementar muito bom, tem um problema claro no mercado. As empresas que compram também compram muito baseado em pessoas, né? No final das contas, quem investe em startup também está olhando muito para as pessoas. Então, apesar de serem histórias diferentes, no final das contas, o que mais são tecnologias diferentes, né? O que tem sempre o maior peso em qualquer uma das etapas são as pessoas, né? As pessoas que estão por trás desse negócio, né? Por isso que ter um time complementar, ter um time bom, né? Ter esse alinhamento entre pessoas, ter essa cultura muito forte é fundamental em qualquer etapa, né? Seja para captar investimento, seja para ter uma saída. Bacana. Legal, pessoal, aqui, ó, saidademestre.com.br, está em pré-lançamento, 4 dias. Compra agora para ser um dos primeiros a adquirir o livro. Certamente eu vou ter aqui na minha biblioteca aqui particular. Parabéns pelo livro. A gente vai abrir um pouco agora para o pessoal poder fazer um pitch rapidão. Deixa eu parar aqui o compartilhamento.
e aí o João poder compartilhar um pouco a experiência dele com os casos aí práticos e reais do dia a dia de cada um. Bacana? Aí, pessoal, assim, elevator pitch mesmo, tá? É 1 minuto, só para o João ter uma ideia do que é. E aí depois você coloca uma pergunta que você acha que faz sentido para o João responder e ele vai compartilhando ali. A gente vai trocando bola em cima disso, tá? Quem quer começar aí? Pode abrir direto o áudio e mandar ver. Quem for o primeiro vai ganhar um livro. Bom, eu vou me pronunciar aqui, mas aí eu passo o livro para alguém, porque eu já fiz a pré-reserva do João já. Boa, boa. Se eu soubesse disso, eu não tinha. Ô, João, muito prazer. Obrigado aí por compartilhar a história de vocês. Na verdade, eu conheci o seu livro através lá do LinkedIn do Cilineu Nunes, né, da NSTEC. Ele é o nosso mentor lá na Inovativa, inclusive. Aí eu estava vendo algumas coisas dele, eu vi o seu livro, eu achei interessante. Já fiz a minha pré-reserva lá. Está em ótimas mãos já. Bom, nós temos aí, eu tenho uma startup, uma Logitech, tá? Que faz a primarização do transporte de cargas, né, no modal rodoviário. Basicamente, a gente liga o caminhoneiro autônomo com os embarcadores, mas diferente dos marketplaces, nós temos configuração jurídica de transportador e executamos esse frete, tá? Então, a gente consegue reduzir até 30% aí do custo desse frete e também reduzir o prazo de entrega, né? No Brasil, o escoamento dos produtos, né, é praticamente modal rodoviário, né, 60%. E quando a gente analisa a frota do Brasil, a maior parte é de caminhoneiros e grande parte também tem ociosidade, né, a cada 10 caminhões, 4 rodam vazios. Nesse contexto todo, João, eu queria te fazer uma pergunta que toca um pouquinho mais na questão de ESG, né? Eu vi também que no PEG aqui tem a parte de sustentabilidade que vocês se preocuparam, e eu queria entender, ultimamente todo mundo tem falado em ESG, né? Tem discutido isso daqui. Você acha que a pegada de carbono ela deve ser considerada na gestão, na governança corporativa da startup? Você acha que o mercado, na verdade, está preparado para comprar startups que tenham isso como pilar? Como é que você vê isso? Total, cara, total. Acho que ainda mais quando a gente fala de logística, né, acho que, trazendo de novo o exemplo da Pega aqui, o nosso modelo já nasceu, né, ESG, já nasceu sustentável, o modelo de pontos, de poodles, ele já diretamente tem um impacto muito grande em eliminação aí de CO2 nas entregas, né? A gente consolida as entregas em poucos pontos, né? Entregas ou coletas, então tem uma redução também de 20% a 30% desse CO2 aí da última ou da primeira entrega. Então, o nosso business ele já nasceu, né? O próprio produto já é sustentável, né? A gente não criou uma outra coisa, né? Ou não criou talvez um marketing para isso. Mas eu acho que, obviamente, quando a gente fala de logística, né, ainda a gente tem uma preocupação muito grande em prazo, né? O principal pilar de preocupação hoje ainda é prazo, como entregar cada vez mais rápido, né? Não somente em dias, mas agora em horas. O fator preço também tem uma relevância muito forte, né? Entregar mais rápido, entregar pelo menor preço, né? Frete tem uma margem muito pequena, então tudo que é feito para conseguir reduzir, né, o valor de uma entrega, o valor de um frete, né, é o que todo mundo busca no mercado. E o terceiro pilar é experiência, né, buscando experiência melhor, seja para o motorista, para o vendedor, né, para o consumidor, enfim, como melhorar a experiência. Mas ESG é pauta de muitas empresas, acho que a gente tem ainda muito marketing, né, como sempre, em todo, né, lugar sempre tem um pouco de marketing, né, em cima dessas pautas, mas obviamente que é um caminho sem volta, né? Acho que tanto o próprio consumidor, quando a gente olha, por exemplo, o mercado de e-commerce em outros países, a gente tem um recurso já que está sendo bem comum, que é o carrinho verde.
Você tem opções de entregas verde, inclusive, né? Ela vai já selecionada no checkout do e-commerce como opção verde. Para o próprio consumidor, né, que tem esse critério, né, essa escolha, né, ele escolhe uma entrega sustentável. Né? E aí a gente tem desde modais de bike, modais de veículos elétricos, né, carros, caminhões elétricos, né, os próprios puros, pontos, lockers, né, que ajudam nessa sustentabilidade. Mas eu acho que sim, é bastante relevante e importante usar isso no pitch, usar isso no marketing, usar isso no conceito. Inclusive, tem um dos cases que a gente tem aqui no livro, que é o Alexandre da Pedala, né? Ele criou uma startup de logística de bike, de bicicleta, né? E vendeu para Americanas, né? B2W, agora Americanas, e uma das grandes propostas de valores da entrega de bicicleta é o modal sustentável, né? Seja de marketing, de forma, né, consciente, né, ou inconsciente, tem uma pegada muito forte de sustentabilidade, né? E grandes e-commerce estão olhando para isso também, né? Então, acho que não tenho dúvida que isso tem um valor bastante grande, né? Ainda mais para a logística, né? Que tem uma pegada tão forte em e do teu business especificamente, né? Acho que o modelo de crowdshipping, né? Que é usar, né? Tudo que é compartilhado, né? A gente está vendo cada vez mais comum também, tanto transportadoras, né? Ou startups novas surgindo, enfim, de utilizar recursos que já existem. Né? No caso da Pega aqui, a gente usa recursos que já existem, que são os pontos, né? Os estabelecimentos que já existem, a gente não precisa criar novos estabelecimentos. E no caso de transportes também, né? Você usa desde motoristas autônomos, né? Ou de caminhões que têm espaço vago, carro, né? Que tem espaço vago, enfim, acho que tudo que está ligado com a economia compartilhada, né? Tem muito mercado. Óbvio que a gente tem muita solução já nesse mercado, né? É um mercado que está, né, com muita alternativa, mas é um mercado que cabem, né, muitas soluções, cabem muitas propostas, é um mercado que está muito aquecido. Eu até brinco às vezes que eu digo que podiam existir 5 Pega Keys no mercado, que existiria mercado para todo mundo, né? Porque o mercado é realmente muito grande, né? A dor é muito grande, e nem sempre, talvez não é nem sempre, né? Às vezes melhor, né? Às vezes você não ser o primeiro, você não ser o único no mercado. A gente passou isso pela Pega Aqui. A gente tinha um momento que a gente era o único no mercado e tinha um grande trabalho, desafio de ter que educar o mercado, criar o mercado, né? Incentivar o mercado de uma coisa nova. E quando a gente começou a ter concorrentes, né, parecidos ou iguais, foi muito mais fácil, inclusive, para vender, para educar o mercado. Então, nem sempre querer reinventar a roda é a melhor coisa, né? Pegam empresas que já fazem o que você faz, né, de forma similar, tenta encontrar, né, possíveis problemas, o que você pode, né, otimizar, melhorar, né, processos, serviços, tecnologia, sem necessariamente reinventar a roda, às vezes empacotar de uma forma diferente, empacotar com uma pegada mais sustentável, né, como você comentou, porque tem um mercado muito grande, tem muita demanda, né, e tem espaço para todo mundo. O desafio da logística especificamente é que você tem que estar conectado com... Você precisa de volume, né? Então, se conectar com grandes empresas, com grandes transportadoras ou com grandes e-commerce é uma virada de chave bastante grande, né? Bastante relevante. Mas o Sirineu, que tu comentou ali, ele está, inclusive, membro do conselho da Interpost, enfim, é nosso mentor direto no grupo, é um cara que tem muito conhecimento aí de logística, que está em boas mãos para ter um direcionamento aí com ele também. Obrigado, mas João. É um mercado que, cara, para você ter uma saída antecipada, né, é um mercado completamente quente, né? Você tendo minimamente, né, um time qualificado, um produto bom, e que ajude a resolver uma dor, um problema, a gente está vendo cada vez mais as empresas, grandes e-commerce transportadoras, querendo internalizar isso, né? Não só contratar ou usar, né, como consumidor, mas trazer isso para dentro de casa, porque é um assunto estratégico. Né? Então, é um mercado, assim como o mercado financeiro, né, esses grandes mercados, né, são mercados que têm muito caminho, né, para possíveis saídas, porque tem muito player no mercado. E nessa questão, assim, valuation dessas startups, né, já emendando a outra pergunta que eu tinha pensado aqui, com a aprovação do marco regulatório das startups, né, com a entrada, inclusive, da LGPD, tudo isso está surgindo no mercado aí as certificadoras, né? É meio nebuloso, inclusive, né? O selo LGPD, né? De quem está realmente habilitado a fazer isso ou não, mas
Você acha que uma startup já fazer as adequações necessárias vale a pena investir? Porque é pesado, né? Você investir na adequação, de você conseguir um selo, né? Isso reflete diretamente no valuation. O mercado ele tá olhando com bons olhos um selo de LGPD. Claro que por trás disso tem que ter toda a implementação, adequação, controle. Como é que você vê isso? Cara, a gente nunca, de forma bem prática, a gente nunca se preocupou com isso na Pega Aqui. A gente começa a ter um olhar mais forte com isso, estando dentro de um grupo maior, que obviamente que tem pessoas que olham para isso, que tem uma preocupação maior. Eu acho que ter cuidados mínimos, né, cuidados básicos nesse sentido, acho que é super importante, até no movimento de M&A, no processo de diligência, né, isso é um dos itens, geralmente, na própria diligência de uma negociação. Mas a não ser que seja o core business do seu negócio, né, não acho que vale tu gastar. Lembrar que a gente tem pouco tempo e pouco recurso numa startup, né? Você tem que gastar o tempo e recurso naquilo que realmente é completamente necessário, né? E o que é completamente necessário é resolver o problema que você está disposto a resolver. É o seu produto, é o seu problema, é o seu cliente. Então, acho que no estágio inicial você tem que ter foco total nesse ponto, né? Óbvio que sem fazer nada, né, irregular ou ilegal nesses aspectos, mas não tem como você ter um departamento ou ter um investimento forte nessa área, né, no início de um business, né? A não ser que você está criando uma solução para resolver uma dor desse mercado especificamente, né? Mas não acho que é algo mais relevante, né? O que importa é tu encontrar um problema, uma dor e conseguir resolver, né, essa dor de forma relevante, né, com um time bom, com uma tecnologia boa. É isso que tem valor, é isso que as empresas olham, né, inclusive no processo de M&A. Beleza, obrigado, João. Beleza, acho que dá tempo para a gente abrir para mais um aqui ainda. O Lisandro levantou a mão, mas eu vou dar prioridade ainda aqui para o pessoal que ainda não conseguiu falar. Aí, sobrando um pouquinho de tempo, eu volto para ti, Lisandro. Tranquilo? Aí tem aqui o Fernando. Legal. Quem não conseguir também, depois me manda uma mensagem que puder ajudar, né? Fica à vontade de mandar uma mensagem no LinkedIn, no Instagram, se puder ajudar. Tá bom. O Fernando, eu não sei se ele caiu. O Fernando tá aí? Se não tiver, eu vou passar para a Daniele, e aí depois o Fernando volta se for o caso. E aí, dando um pouquinho de tempo, a gente tenta encaixar o Lisandro ali. Eu tô aqui, Tiagão, mas pode passar para a Dani primeiro. Pode ser, então. Dani. Se tiver com vídeo, pessoal, quando for perguntar, quiser abrir, melhor, que então pode te ver. Se tiver ruim, também tranquilo. Se o pessoal tiver de pijama aí, ativar Olá, o vídeo, boa tá noite. Tudo bem? Parabéns pelo trabalho, João. Já maratonei todo o resumo cast. Então, a minha plataforma é a LinkJob, são profissionais para publicidade em um único local, onde você encontra desde modelos, promotores, influencers, cabeleireiros, maquiadores, fotógrafos, cabeleireiros, filmmakers, locação, direção e produção. Tudo em um único lugar, no mesmo padrão, para poder comparar o trabalho dos profissionais e também com a avaliação deles. Aí, diante de toda a sua experiência e conhecimento, né, de várias áreas, eu gostaria de saber se você tem alguma dica. Qual que é a sua dor, o seu problema, o seu desafio principal hoje? Então, eu trabalho com a parte de eventos e de modelos e com agência já há bastante tempo, cerca de 10 anos. Aí eu sinto que o mercado sempre tem essa dificuldade, né, de encontrar os outros profissionais, ou de ter a garantia que eles vão comparecer, que vai ser feito um bom trabalho. Aí, nas pesquisas, eu tive uma boa aceitação, mas estou no início ainda. Entendi, está numa fase de validação ainda. Sim. Legal. Eu acho que o mais importante, né, nesse momento inicial de validação, né, acho que sempre o que mais importa é a opinião do cliente, né, a opinião de quem vai usar e contratar, né, o seu serviço, né, quem não é o cliente, né, é um potencial pagador, né, enfim, a opinião não é tão relevante nesse sentido. E talvez eu acho que, de novo, sempre tentando trazer um gancho para a nossa experiência prática também, nossa jornada,
muitas vezes demorar demais, né, para validar, né, a solução com o cliente que vai, de fato, pagar a conta, né, com quem, de fato, é o cliente que vai pagar, né, o serviço, e às vezes a gente perde tempo, né, às vezes em desenvolver o produto, né, desenvolver a tecnologia, né, ou olhar para outras coisas e esquece daquilo que é mais importante, né? Será que tem gente disposta a pagar, né, pelo problema que eu estou me propondo a resolver? Quanto mais rápido eu fizer isso, quanto menos investimento eu precisar para fazer isso, né, quanto mais contatos eu fizer com potenciais empresas, mais rápido eu posso aprender, né? Aprender se o que eu estou me propondo a resolver faz sentido, se não faz sentido, né? Muitas vezes você pode, né, mudar pelo caminho, ter pequenas mudanças, pequenas melhorias. Algumas vezes você vai chegar à conclusão de que não faz sentido o que eu estou fazendo, mas talvez faça sentido, né, algo diferente que eu ouvi de feedbacks, né, de potenciais consumidores, de potenciais clientes. Então, o mais importante nessa etapa inicial, muitas vezes a gente fica preocupado, né, em captar investimento, como levantar capital, né, fica preocupado em como fazer, né, a melhor tecnologia, o melhor aplicativo, e a gente esquece do mais importante, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa que resolve um problema de fato do mercado, né? Será que eu estou fazendo alguma coisa que de fato resolve o problema dos clientes? Será que tem gente disposta a pagar, né, pelo que eu estou fazendo? E a única forma de descobrir isso é indo para a prática, né? Conversando com as pessoas, né? Colocando o produto, né, na mão das pessoas, colocando o MVP na mão das pessoas, para testar e mudar rapidamente, né? Esse é o grande ativo de uma startup, conseguir ser muito rápido, ser muito ágil, né, de coletar muitos feedbacks, coletar muitas opiniões diferentes, não ter apego, né, pela ideia, né? Esse é um grande, né, erro bastante comum. A gente tem que ter um apego muitas vezes pelo problema, mas até o problema pode mudar, né? Mas via de regra, se você encontra um problema no mercado, né, e a sua ideia, o seu produto, ele pode mudar várias vezes, né, durante o caminho. Mas quando você está muito apegado a um produto, né, a uma tecnologia, você tem mais dificuldade, às vezes, de mudar, né? Ou demora muito para mudar, demora muito para tomar uma decisão, sendo que podia ser muito mais rápido, né? Fazer testes muito rápido, né? E aí é testar, medir, mensurar, mudar, né? É o ciclo de uma startup, né? Como que eu posso, em poucas semanas, em poucos meses, criar um recurso, colocar na mão dos potenciais clientes, coletar feedbacks deles, né? Ver se faz sentido, entender se preciso mudar alguma coisa ou se eu posso, né, escalar, né, no segundo momento. Enquanto que eu não tenho, né, cliente usando, cliente pagando, né, cliente tendo feedback, não faz nem sentido pensar em escalar, como que eu vou escalar, como que eu vou captar investimento. Eu tenho que pensar em se eu estou, de fato, resolvendo, né, uma dor do cliente. Esse é o beabá, né, básico do início, né, de uma startup, e muitas startups acabam desaparecendo no mercado porque elas surgem e não resolvem um problema, né? Elas são uma ideia, né, de quem criou o negócio, elas são um problema de quem criou o negócio, mas nem sempre são problemas, né, de quem construiu o negócio. E é muito comum ela mudar, né, várias vezes durante o caminho, né? Então, quanto mais rápido a gente mudar, quanto mais rápido a gente descobrir que alguma coisa funciona ou não funciona, melhor, né? Essa é a filosofia básica, né, de uma startup, né? Testar muito rápido, e aí quem pode responder, né, se está no caminho certo ou errado, são os números, são os dados, né? Se tem gente usando, se tem gente pagando, né, para usar esse serviço. Por isso que é importante falar com o maior número possível de pessoas, né, falar com o maior número possível de empresas, de potenciais clientes, né, não ter medo, né, de divulgar, né, a ideia ou o produto, né, enfim, ter muitos feedbacks diferentes, né? Isso é super importante. Ok, obrigado. Daí, pegando um gancho, João, que você comentou que no início vocês começaram num processo mais manual, né? Vocês pegavam, iam lá e fazia tudo ali na mão. Então, esse processo que você está falando, às vezes o pessoal se perde muito em desenvolvimento tecnológico. Até o Lisandro falou um pouquinho, desenvolvimento tecnológico é caro, tá, sim, mas não necessariamente você precisa desenvolver tecnologia para resolver um problema do cliente. Então, você consegue começar fazendo coisas mais simples, que gastam menos, para num processo de customer development, né, desenvolvimento de clientes, e validando e aprendendo, e um pouquinho mais para frente você desenvolve melhor essa solução. Aí pode ser que você tenha um custo maior nesse processo, sabe, da escassez de mão de obra aí de dev. Mas para começar, dá para fazer muita coisa aí, barata e prática e ágil, e começar a atender os clientes rapidamente, né?
Aí vou abrir isso para o aí, Fernando. essa é a pegada, né? Ou às vezes você tem um sócio, né? Que eu acho que é muito importante para quem tem uma startup, tem um sócio, um founder sócio, né? Que é programador, né? Que é da tecnologia, que é esse cara que pode colocar a mão na massa no início, né? Gastando pouco, né? Ou sem precisar de muito capital. E em muitos casos você nem precisa de tecnologia, né? Você tem várias plataformas que já existem, você pode usar coisas que já existem, conectar coisas que já existem, ou fazer o processo manual, né? Às vezes a gente tem o desejo de automatizar as coisas, né, antes de saber se aquilo de fato funciona ou é necessário. Então, primeiro você valida para depois automatizar, para depois escalar, né, para depois colocar tecnologia. Né? A inovação não necessariamente é criar algo novo, né? E, de novo, o caso da Pega Aqui foi muito isso. A gente literalmente conectou o que já existia, né, inicialmente sem tecnologia, de forma manual, né, simplesmente cadastrando alguns estabelecimentos, colocando manualmente no checkout do e-commerce dele, mandando mensagem, ligando para o cliente, né? Até tem histórias bem engraçadas nesse sentido, e até a gente conta no livro que cadastrava um ponto, né, para ser um ponto de retirada, a gente mesmo pegava o pedido e ia lá deixar o produto naquele ponto, o cara nem lembrava mais que era ponto, tinha que convencer o cara, não, mas amanhã vai vir alguém aqui retirar, né, tinha que insistir para ele deixar a mercadoria, ligar para o cliente, ó, o teu pedido está aqui, pode vir aqui receber, né, pode vir aqui retirar, enfim, sem tecnologia nenhuma, né, totalmente manual, para entender se existia uma dor, se existia, né, alguém disposto a usar essa dor, e depois a tecnologia é um processo sem fim, né? Até hoje a gente está desenvolvendo tecnologia, está melhorando tecnologia, tem coisa para fazer, porque não vai acabar nunca, né? Mas não adianta gastar, ainda mais hoje, né? Que é um recurso cada vez mais caro, né? Mão de obra cada vez mais caro, cada vez mais restrita. Então, gastar muito dinheiro, gastar muito capital, ainda mais se você não tem, né? Antes de saber, né, se de fato isso faz sentido ou não. Bacana. O Fernando voltou aí? Estou aqui, Tiagão. Bora lá. Vamos lá, então. Prazer falar com você, João. Prazer aí, pessoal. Bom, eu vou explicar rapidamente qual que foi a minha ideia. A gente ainda está na fase inicial do aplicativo, tá? Então, assim, eu trabalho já no ramo alimentício há mais de 20 anos. Nos últimos 10 anos aí como vendedor, atendendo aí a grandes restaurantes, pequenos, médios e grandes, né? E aí que eu percebi que eles precisam fazer a cotação diária para compra, né? Que o alimento muda todos os dias. O que a gente vê hoje no mercado, nós enquanto consumidor, seria 1/10 do que o empresário vê com relação à indústria. Então ele tem que fazer uma pesquisa muito bem feita. Para isso, ele demanda por dia ou por cotação uma média de 3 horas para fazer a cotação, atingindo todos os fornecedores que ele tem, que atende ele hoje, que são em média de 15 vendedores. Daí, depois de pegar e coletar essas informações, ele tem que planilhar, ele tem que marcar num caderno, para daí sim ele tomar a decisão de compra. Então, o nosso aplicativo ele vai fazer esse serviço, né? Ele vai pegar a lista de compra do empresário, vai enviar para os fornecedores, vai pegar as informações, compilar e devolver prontinho, mastigado, só para que o empresário faça os pedidos de compra. Tá? Então, João, aqui a questão é a seguinte: eu já tenho essa ideia já há bastante tempo. Eu já validei, já testei, já conversei com alguns clientes, mas eu nunca consegui fazer um teste prático, um MVP. Por quê? Eu coloquei na mão de um desenvolvedor para que ele pudesse ser comigo um cofundador. Eu consegui um rapaz aí para me ajudar a fazer isso, comprou a ideia, só que ele vem desenvolvendo já há quase um ano. Eu já confesso para você que eu já estou bem preocupado com isso. Cada vez que eu converso com ele, ele fala que mais um pouquinho, mais uma semana, e de uma em uma semana a gente passou meses. E aí acabo não querendo fazer muita pressão para deixar o rapaz trabalhar também no tempo dele, né? E acabou, quase que passou um ano. Eu tive uma conversa com ele essa semana, ele me mostrou o aplicativo já funcionando, tá em 90%, digamos, faltam alguns detalhes para que a gente possa colocar. Isso seria o nosso MVP, né? E eu queria ver contigo, a pergunta é, será que continuo com um desenvolvedor, com esse rapaz, procuro um novo desenvolvedor para estar somando a ele, para a gente, de repente, conseguir dar um progresso mais rápido nisso daí? Qual que seria uma solução mais óbvia? Legal, acho que tá bem vinculado com a pergunta anterior, né? E vou te dizer o que eu faria, talvez, nesse caso. Né? Você consegue, talvez você conseguiria há um ano já ter validado, de fato, né, a ideia, porque acho que quando a gente fala em validar a ideia, né, validar a ideia
não significa perguntar se as pessoas gostam da ideia, né? Validar uma tese, uma hipótese, é saber se tem alguém usando ou alguém comprando, né? Senão são só hipóteses. Você poderia facilmente fazer isso de uma forma completamente manual, né? Você pode ter uma pessoa, né? Você pode ter uma pessoa que faça esse processo manual, que ligue para esses 15 vendedores, que faça essa cotação, que faça essa planilha do Excel mesmo, de forma totalmente manual. O cliente não precisa nem saber que tem uma pessoa fazendo isso, né? Você pode embalar isso numa tecnologia, ou enfim, não precisa nem como mostrar isso, mas o que você está vendendo para ele é economia de tempo, né? Como você comentou. Você não precisa de um aplicativo para fazer isso, né? Você pode colocar uma pessoa, um estagiário faria isso, né? E em 2 dias ele entregaria essa solução para o cliente. Né? E você consegue validar se tem gente disposta a pagar por esse serviço ou não. O aplicativo, a tecnologia, é só uma forma de você automatizar, né, o trabalho de uma pessoa. Mas você não precisa automatizar antes de validar se aquele trabalho tem gente disposta a pagar por aquele trabalho. Né? Então, acho que o teu exemplo é um exemplo bem prático, bem fácil, que você consegue começar o teu negócio com 0 de tecnologia. Né? Se você mesmo pegar e fazer esse contato por telefone, mapear e listar, entregar isso para o potencial cliente, você consegue vender isso em 1 semana. Né? Então, você não precisa de tecnologia nenhuma para isso. E você só vai saber o que precisa de tecnologia, não tem como você ficar 1 ano desenvolvendo um aplicativo, né, sem colocar ele para rodar, né, sem pegar feedback, sem saber que o cliente vai estar querendo. O que vai acontecer, né, nesse caso, acho que sendo bem direto ao ponto, é que a hora que ele estiver pronto, ele vai estar defasado já. Né? Você vai ter que fazer um completamente novo, né? Porque a gente não tem como desenvolver alguma coisa que não está em contato com o cliente. Hoje a gente consegue, né, o conceito de MVP é você fazer sprints pequenos, né? Pô, eu vou fazer uma coisa aqui durante 1 semana, durante 1 mês, vou testar, né? Aí eu volto, melhoro, né? Faço mais 1 semana, mais 1 mês, volto, melhoro. Né? Se eu fico uma janela de 1 ano, de 2 anos fazendo alguma coisa, quando eu colocar isso no mercado, provavelmente o mercado já mudou, né? A necessidade do consumidor já mudou, né? Não tenho velocidade até para mudar, porque tu vai precisar mudar isso várias vezes também. Né? Então, dá para validar esse problema e essa tese, inclusive começar a faturar, né? Você começa a faturar já, né? Para poder, inclusive, pagar, né? Para montar um time, para investir outras coisas sem tecnologia nenhuma. E eu acho que o outro ponto que você comentou da tua fala, que eu acho que é um ponto bem de bastante atenção, né? Eu acho que quando a gente fala de trazer um programador, né, conseguir um rapaz, conseguir uma pessoa, enfim, a gente está falando de ter um sócio, né? Se não tem um cara que você conheça, não tem um cara que você confia, não tem um cara que está alinhado, né, com seus princípios, valores, objetivos, né, que está também dedicado, enfim, ao negócio, você não tem como, né, ter um sócio que você não tem, né, esse alinhamento que você sequer conhece, né, enfim, como que o cara desse trabalha, né, na prática, no dia a dia. Né? Então, esse é um cuidado super importante, né? O ativo mais importante de uma startup, né, são as pessoas, é o time, né, são os founders, né, os sócios principalmente. Se você não tiver um time, né, full time olhando, né, 100% do negócio, olhando as coisas acontecer, certamente não vai para frente, né? Porque de novo, né, a ideia vai mudar, o aplicativo vai mudar, as coisas vão mudar. Né? Se não tiver pessoas ali do outro lado com agilidade, com velocidade, né, e com uma mentalidade certa para fazer isso, não vai conseguir acompanhar, né, o mercado. Mas, cara, 1 ano já passou demais da conta já. Né? 1 ano é muito tempo. No digital, Entendi. então, Obrigado, João. João, pegando esse gancho aí para a gente já encerrar, aí ficando até um pouco de dica para o Fernando, para a Dani também, conheço um pouco o negócio dela. Existem graus de automação também, isso o pessoal esquece. Então, o pessoal tem o total manual e às vezes a pessoa forma na cabeça que ela precisa já ir para automação, que é o app funcionando 100%, e não é real. No meio do caminho você tem estágios que você pode cumprir. Então, às vezes você está fazendo tudo ligando para o cara, e depois você cria ali um app com algum builder que já está pronto, você só coloca a planilha e você faz metade manual e metade uma partezinha de e-mail automatizada. Então, você pode, esse processo de automação, ele pode ser construído ao longo do tempo junto com a validação e aprendizado do negócio. Né? Então, não sei como fazer o app. Então, beleza, faz manual. Mas manual eu já fiz. Dá o próximo passo da automação. Não necessariamente é o app.
mas você melhora por incremento alguma coisa para avançar no processo de validação. Isso é bem automatizado saudável. Tem que ser mais barato do que manual, né? Pô, se eu botar uma pessoa para fazer atividade for mais barato do que ter o custo de um desenvolvedor automatizando, né? Já não faz sentido, né? Pelo menos no curto prazo. Né? Aproveitando isso, Thiago, só para pincelar, isso que você está falando aí, que inclusive foi uma mentoria nossa, né? A gente colocou esse semi-automatizado, né? Parou um pouquinho de se concentrar muito em tecnologia e foi onde a gente cresceu 300%, né? No último trimestre. Então, esse fato, às vezes, de você realmente fazer um pouquinho semi-automatizado, manual, né? E focar no operacional, às vezes, traz um resultado muito melhor do que ficar empacando em tecnologia, né? No início de uma startup, geralmente uma startup morre por falta de cliente, não por falta de tecnologia. Né? Se você tiver cliente e não tiver tecnologia, você resolve o problema. Agora, se você tiver tecnologia e não tiver cliente, né, aí você criou o problema. Acho que é a grande diferença. Pois é, a tecnologia tem que ser mais ou menos para automatizar os processos, né? E vem numa hora certa quando é para ganhar escala, né? Quando você vai validar um negócio, realmente você tem que colocar o pé mais no chão, né? Não, até atrapalha, porque até para você criar uma automação, quanto mais você rodou o processo, mais claro fica o que precisa ser automatizado. Quando a gente não rodou o processo e quer automatizar, vai acontecer o que o João falou, você vai criar uma coisa, se demorar muito, ela vai ficar muito defasada. Né? E essa velocidade para startup é muito importante. Né? A gente sempre fala no programa do ganho de autonomia tecnológica por parte do fundador, quando é um solo founder, como é o caso ali, mais ou menos do Fernando, né? Não tem ninguém de tecnologia, começar manual, mais simples possível, e começar a usar ferramentas para semi-automatizar, que já estão disponíveis no mercado e que você tem o controle disso. Então, hoje em dia, você não precisa ser desenvolvedor para criar app, para criar sistema, tem um monte de ferramenta, no code, low code, que você consegue fazer ali, que já vai resolver boa parte do problema, né? Então, dá para começar bastante, avançar, mesmo com essa dificuldade aí do desenvolvimento tecnológico. Né? E tem essa, acho que só para finalizar, a gente tem essa neura por aplicativo, né, por app, né? Acho que a Pega Aqui lançou o aplicativo dela faz alguns meses, né? Acho que 4 anos de Pega Aqui que teve o aplicativo próprio, né? São poucos negócios, né? Você tem que ter um app, né? Que você tem que ter uma solução. Às vezes são outras tecnologias, são outras coisas mais simples, inclusive, que você precisa. Não, exatamente. Perfeito. Legal. Pessoal, acho que já dá para a gente caminhar para o fim, a gente já passou aí uns 15 minutos. O Lisandro ficou com a mão levantada ali, ele tinha falado antes, mas eu não sei se você quiser falar, assim, só mandar... Eu queria apresentar a startup, né? Mas tudo bem. Se já está muito passado o tempo, tudo bem. Aí, só para a gente não ficar... Se quiser me mandar, pessoal, quem quiser me manda uma mensagem no LinkedIn, né? Manda uma mensagem, né, para mim, enfim, manda um vídeo que eu puder ajudar, colabore aí com o que for possível. Tá, aí vou pedir desculpa também pro pessoal que a gente não conseguiu aí liberar espaço, né? Mas a gente já está com um pouquinho estourado aqui de tempo, e só agradeço aí, João, obrigado. Parabéns aí pela história aí da Pega Aqui, parabéns pelo livro, parabéns por tudo aí que você conseguiu fazer até o momento. Tem muita coisa ainda por vir, né? E aí, é isso, irmão. Desejo sucesso aí infinito. Obrigado, cara, pelo tempo. Parabéns aí pela iniciativa do ecossistema. Né? Fico à disposição aí quem quiser me acompanhar, né? Seguir, enfim, quem quiser conhecer mais do livro também, né? No saidademestre.com.br tem todas as informações aí também. Bacana. Eu espero ter ajudado aí. Um abraço, obrigado pessoal. Aí. Até a próxima. Valeu. Valeu, João. Boa noite. Valeu, Thiago. Valeu. Até mais.